A Operação Rebaixa Vasco existe sim, torcedor vascaíno. Tá aí pra todo mundo ver. Só não consegue ver quem realmente não quer. A interdição de São Januário pelo Superior Tribunal de Justiça Desportivo, a tentativa de aumentar a pena no mesmo tribunal e logo em seguida a interdição de São Januário por parte do Ministério Público não foi à toa, como também não foi à toa os erros contra Santos, contra Atlético Mineiro, contra Bragantino e contra Palmeiras. Torcedor vascaíno, não está sendo à toa os erros que aconteceram contra a equipe do Grêmio e a favor da equipe do Corinthians na segunda-feira. Não foi a favor, ou aliás, não foi à toa o erro a favor do América Mineiro ontem. Uma penalidade máxima marcada do nada para um clube que hoje disputa com o Vasco da Gama para não cair à Série B do Campeonato Brasileiro. Assim como também não é à toa o julgamento que irá acontecer amanhã. Se você não sabia, amanhã estará sendo julgada, no caso, a punição a Ramon Angel Dias. Agora, até tirar o Ramon Angel Dias da beirada de campo, estão querendo dar uma punição de 3 partidas para o técnico argentino. Torcedor, a Operação Rebaixa Vasco, volto a repetir, ela existe. O Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro vende. O Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro aumenta o valor do produto. Querem rebaixar o Vasco, mas nós, você, nós não iremos deixar. E falaremos sobre isso aqui neste Acorda Vascão, com muita raiva, ou melhor dizendo, com muito... um sentimento mesmo de, desgosto, essa é a realidade, de tristeza, de indignação, melhor dizendo. Tudo isso, infelizmente, passa pelo torcedor vascaíno diante de tudo que está acontecendo no futebol brasileiro. E como disse Ramon Angel Dias, façam o que façam, o Vasco não cai. Mas antes de começar esse vídeo rapidinho, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui, ao canal do Gigante Vasco. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no nosso canal, o canal do Torcedor Vascaíno, todos os dias aqui, 3 vezes ao dia, com a Acorda Vascão às 7, Fala Gigante por volta das 2h30, 3 horas e o Boa Noite Gigante às 8 horas da noite. Então contamos muito com a sua presença. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para sempre ficar muito bem informado sobre o nosso Vasco da Gama através aqui do nosso canal. E é claro, também ative o seu sininho de notificação, deixe o seu like no vídeo, que é fundamental. Você que curte realmente o nosso canal, você que está aqui, não saia desse vídeo sem deixar o seu like, principalmente você que está aí às 7 horas da manhã acompanhando esse vídeo em estreia logo nesta quarta-feira de manhã. Não saia sem deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei. E olha, um recadinho agora, a partir desse momento o canal do Gigante Vasco estará aparecendo aqui ou aqui, acho que é aqui, as nossas redes sociais em todos os vídeos. Então contamos muito com você para nos seguir nas outras redes, lá na rede do X, lá na rede do IG, a gente conta muito mesmo com o seu apoio, que isso é essencial para que o trabalho aqui do nosso canal venha também crescer agora nas outras redes. Então de Vascaíno para Vascaíno, após sair esse vídeo, tem o link na descrição, siga aí o canal do Gigante Vasco nas redes sociais. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Vambora, sem muita enrolação. Fala logo de Vasco da Gama. E antes de entrar no assunto sobre essa operação Rebaixa Vasco, né, torcedor? Vamos falar sobre Campeonato Brasileiro, porque quinta-feira tem decisão para o Vasco da Gama. Quinta-feira o Vasco entrará em campo contra o Coritiba, ou até melhor dizendo, né, amanhã, às 7 horas, às 19 horas da noite, às 19 horas e 7 horas da noite, o Vasco entrará em campo contra um Coritiba que está com 6 partidas consecutivas perdendo. Nos últimos 6 jogos do Coritiba foram 6 derrotas. Esse será o adversário do Vasco. O Vasco enfrentará o lanterna do Campeonato Brasileiro dentro da sua casa, com ingressos esgotados, após mais de 100 dias sem poder atuar dentro de São Januário ao lado do seu torcedor. É um clima de festa. A expectativa para essa partida de amanhã é uma expectativa de vitória. Essa é uma convicção para o vascaíno. E ontem, inclusive,
Para entrar ainda mais no clima dessa partida, Ramon Herrodias comandou as atividades no gramado de São Januário, como está aparecendo aí na imagem a vocês. As atividades foram realizadas até em um horário muito semelhante ao que estará acontecendo no jogo de amanhã contra a equipe do Coritiba, no horário do entardecer. O treino começou pela parte da tarde, no final da tarde, por volta das 5, 5h30, e já finalizou à noite, para que o elenco possa entender como estará a temperatura, o clima de São Januário nessa partida de amanhã contra a equipe do Coxa, um jogo essencial. E o Vasco, é importante trazer, está com um jogo a menos. Vencendo essa partida, o Vasco irá a 23, a gente vai falar mais sobre isso. Vencer esse jogo contra o Coritiba, o Vasco vai a 23. E na segunda tem a partida atrasada contra o América Mineiro, que se vencer o Vasco sai da zona. O sistema que quer o Vasco na segunda divisão, e não é à toa, o Vasco, volta a repetir, torcedor, o Vasco vende muito. A gente sabe que essas pesquisas, que todos esses dados que dão o Vasco como sétima, oitava, quinta maior torcida do Brasil, é mentira. O Vasco tem, no máximo, a terceira maior torcida do Brasil. Uma torcida gigante, de norte a sul, uma torcida que compra o barulho, uma torcida que engaja. Um clube que vende ao Vasco da Gama. O Vasco na Série B, como a gente falou, dá valor ao produto. Você sabe o que é isso? O Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco na Série B faz com que a CBF queira um valor a mais pela venda dos direitos de transmissão, pela venda de produtos, para que as marcas estampem a sua logo nas imagens da segunda divisão. Tudo isso por causa do Vasco. Sim, o Vasco vende, vascaíno. O Vasco vende. Nada é à toa. O Vasco sempre foi prejudicado para cair a Série B do Campeonato Brasileiro por um motivo. E nesse ano vem sendo novamente assim. O VAR não estava descalibrado à toa. Os erros que já aconteceram nessa temporada, nesse campeonato, não foi à toa. E o Vasco pode sair dessa zona na segunda-feira. E aí os caras estão assim, ó, caraca, o Vasco vai sair da zona, maluco. O Vasco tá saindo da zona do rebaixamento. A gente que esperava que o Vasco fosse cair, dificilmente o Vasco vai cair agora. Se sair da zona, já era. Então os caras estão começando a ficar desesperados. A gente já vai falar sobre isso, porque o Vasco tá focado. O Vasco tá focado. Ontem houve esse treino e eu já adianto aqui a vocês que o Vasco vai com algumas mudanças para essa partida. Não mudanças em comparação ao elenco que entrou em campo contra a equipe do Fluminense nesse último sábado. Apenas uma mudança estará acontecendo, mas mudança com relação aos times que vinham atuando sob o comando de Ramon Herrodias. Por exemplo, Pumita permanece na lateral direita, era uma dúvida para esse jogo. A possibilidade de um retorno do Robson Bambu não irá acontecer. Pumita segue na lateral direita. Zé Gabriel segue como primeiro volante, Léo Jardim segue como goleiro, Léo segue na lateral, Piton segue na lateral esquerda, Léo segue na zaga pelo lado esquerdo. A única mudança que estará acontecendo no setor defensivo é a entrada do Medel. Após um período na seleção chilena e após cumprir suspensão contra o Fluminense nesse último sábado, Gary Medel voltará à equipe titular atuando ao lado do zagueiro Léo, e o Maicon fará falta. Que partida que o Maicon fez contra o Fluminense, que partida que o Maicon fez contra o Bahia, que partida que o Maicon fez contra o Santos. Hoje temos um zagueiro que sabemos que se tiver problema, ele vai entrar e vai dar conta do recado. Porém, para essa partida, o Pumita segue na lateral direita. E o Vasco vem se preparando para esse jogo. Mas olha, torcedor, o alerta tem que estar ligado para o vascaíno. Quinta-feira, a arbitragem já foi definida. Estará em campo Flávio Rodrigues de Souza, aquele mesmo árbitro de 2020, do VAR descalibrado. Um árbitro que colocou na súmula que nada fora do normal ocorreu, nada de anormal teria acontecido. Apenas o VAR descalibrado. Para ele isso não era nada de anormal, estranho. E além disso, na cabine do VAR estará presente o Rodrigo D'Alonso Ferreira. Lucas, quem é o Rodrigo D'Alonso Ferreira? Eu te explico. Rodrigo D'Alonso Ferreira foi o profissional que esteve presente em Vasco e Santos nesse mesmo Campeonato Brasileiro no primeiro turno, onde o Vasco foi duramente prejudicado, com no mínimo 3 pênaltis não marcados e um mais escandaloso. Aos 44 minutos do segundo tempo, um empurrão no Pedro Raul dentro da área. Segue o jogo. E o VAR, ou aliás, o senhor Rodrigo D'Alonso, não chamou o árbitro de campo para ver. Esses dois profissionais estarão presentes em campo. Estranho, torcedor. Não para por aí. Não para por aí, pois na próxima segunda-feira terá Vasco e América Mineiro, num jogo atrasado ainda do primeiro turno. Apenas o Vasco estará entrando em campo nesse jogo atrasado. Vasco e América Mineiro se enfrentam. América Mineiro, que a gente já vai falar sobre a tabela, entrou em campo ontem. Aliás, até melhor dizendo, eu já vou chegar aqui ao lado, para vocês, enquanto eu estou falando, vocês darem uma olhada aí na tabela.
Como vocês podem ver, o Vasco hoje é um clube que está na 18ª colocação e enfrentará na próxima segunda-feira o América Mineiro, que está na 19ª colocação, é o vice-lanterna. Das últimas 5 partidas, 2 vitórias, 2 empates, ou aliás, 1 empate e 2 derrotas. Ou seja, vascaíno, na próxima quinta, amanhã, se o Vasco vencer o Coritiba, o Vasco chega a 23 pontos. Diante de tudo que aconteceu nessa rodada, e vamos esperar, melhor dizendo, para ver o que ainda irá acontecer hoje, já que Goiás e Flamengo se enfrentam, dependendo do resultado hoje, mesmo a gente sendo vascaíno e querendo sempre, né, a derrota do rival. O Goiás empatando ou até mesmo perdendo não seria ruim para o Vasco, muito pelo contrário, seria muito bom. Mas dependendo dos resultados, o Vasco pode terminar essa rodada a 1 ponto de distância para o Santos, que é o 17º, o primeiro time dentro da zona. Pode terminar essa rodada a 2 pontos de distância para o primeiro time fora da zona, que é o Goiás, e a 2 pontos de distância para o Bahia, que é o segundo time fora da zona. E apenas 4 de distância do Corinthians, que é o 14º, 5 de distância do São Paulo, que é o 13º, e a 6 pontos de distância de Inter, Cruzeiro e Cuiabá. Vasco poderá terminar essa rodada, caso vença o Coritiba amanhã, e dependendo dos resultados, a 6 pontos de distância do 10º colocado, dentro da Sul-Americana. Que loucura, torcedor! O sistema está louco, está louco. E na segunda-feira o Vasco enfrenta o América Mineiro, que ontem perdeu para o Bragantino, um resultado perfeito, essa rodada vem sendo muito boa. Bahia perdeu para o Santos, e o América Mineiro perdeu para o Red Bull Bragantino. Para ser uma rodada perfeita, basta apenas o Goiás empatar também ou perder a sua partida. Mas na segunda-feira, caso o Vasco vença amanhã em Coritiba e caso vença o América Mineiro nessa rodada atrasada, o Vasco sai da zona. O Vasco sairá da zona, chegará a 26 pontos, ultrapassará Santos, ultrapassará Goiás, ultrapassará Bahia e ficará na 15ª colocação com seus 26 pontinhos, a 1 ponto de distância de Corinthians e São Paulo e a 3 pontos de distância do 10º colocado. Eles não estão felizes, torcedor. Eles estão com medo do Vasco da Gama. O sistema está louco pela retomada do Vasco no Campeonato Brasileiro. E não à toa por isso, a gente já falou, arbitragem polêmica nesse jogo de quinta. Não à toa por isso, na segunda-feira, houve um erro de arbitragem a favor do Corinthians, clube que disputa com o Vasco da Gama para não cair. Não à toa por isso, ontem houve um erro de arbitragem a favor do América Mineiro. Um pênalti marcado, ridículo, vergonhoso. A regra diz que um lance de mão dentro da área, onde a bola, antes de encostar na mão do atleta, ela bate em alguma região do corpo, ou do jogador ou do adversário, não é válido marcar a penalidade. Não é considerado uma infração. Mas ontem eles novamente pegaram a regra e rasgaram. Assim como fizeram várias vezes contra o Vasco da Gama nesse Campeonato Brasileiro e várias vezes contra times que disputam com o Vasco da Gama para não cair a Série B. Ontem o América Mineiro foi favorecido. Um pênalti. Claro, ou aliás, claro que não houve, marcado. E caso vencesse o América Mineiro, empataria com o número de pontos, em número de pontos com o Vasco. América Mineiro acabou não convertendo o pênalti. O Cleiton defendeu aquele famoso ditado, né? Pênalti roubado não entra. Todo mundo já ouviu isso durante a vida. Pênalti não convertido. O América Mineiro ficou, mas está nítido que é para ficar de olho. Uma rodada estranha, acontecimentos estranhos, pênalti marcados quando não são, pênalti não marcados quando são, e tudo isso prejudicando o Vasco da Gama. Arbitragem polêmica na quinta-feira e arbitragem polêmica na segunda. Na segunda-feira, no jogo válido pelo primeiro turno entre América Mineiro e Vasco, o árbitro de campo será Ramon Abate Abel. Lucas, quem é Ramon Abate Abel? O árbitro que nesse último sábado esteve apitando Botafogo e Atlético Mineiro, um jogo da rodada que foi marcado por um lance polêmico de impedimento no gol do Diego Costa. Porém, para muitos não houve um impedimento, um lance muito parecido com aquele do Paulinho Paulo no gol contra a equipe do Palmeiras no Allianz Parque. Ou seja, a CBF pegou um árbitro de um jogo polêmico, da maior polêmica da rodada, e colocou para apitar Vasco e América Mineiro. Que loucura, né? Será que é à toa? Será que é teoria da conspiração? Será que o torcedor vascaíno realmente está louco? Ou será que é uma verdade? A Operação Rebaixa Vasco existe? E para finalizar com tudo nesse Acorda Vascão, para fazer com que você pense melhor, ligue o alerta, fique ligado. Quinta-feira, amanhã, estará acontecendo um julgamento
Quinta-feira, Ramon Ángel Dias será julgado pela expulsão na partida contra o Red Bull Bragantino. Não sei se vocês lembram, mas em determinado momento do jogo, no final, Ramon Ángel Dias acabou sem querer entrando em campo. Ele adentrou realmente as 4 linhas do gramado. Em um momento que ele estava tentando falar com o elenco, ele na emoção, saiu da área técnica e entrou em campo. Mas logo depois ele voltou, o Daronco viu, deu o segundo amarelo a ele nem sequer levou o cartão vermelho direto, foi o segundo amarelo e foi expulso. Tomou um jogo de suspensão, não esteve em campo contra o Atlético Mineiro no Maracanã, quem esteve em campo foi o Emiliano Dias, mas mesmo assim o STJD ainda quer julgá-lo novamente. A STJD julgará nessa próxima quinta-feira e Ramon Ángel Dias poderá pegar até 3 partidas de suspensão. Pô, torcedor, vamos botar a mão na consciência. Ligue o seu alerta, e olha, só para entender como é sério isso, o próprio Ramon Ángel Dias, após a partida contra o Bragantino, pediu desculpa, porque o mesmo fez sem querer, não fez por maldade, ele pediu desculpa na entrevista coletiva. Dê uma olhada aí nas palavras do Ramon, depois voltem aqui pra gente seguir com esse vídeo, porque é de revoltar o que está acontecendo hoje con el nuestro Vasco da Gama. La verdad pido disculpas porque justo por el partido, por la emoción, me metí ahí un poquito dentro de la cancha, pero tampoco no vi por la emoción, fue culpa mía, no del árbitro. Así que pido disculpas, pero no va a volver a suceder. A torcida do Vascaíno é de fato preocupante. O Ramon Dias, como vocês viram aí, pediu desculpa porque mesmo nem sequer queria fazer isso. Mas o STJD quer dar 3 jogos de suspensão para o técnico. Então fecha o São Januário, não dá certo. Aí depois fecha o Maracanã, não dá certo. Eles tentam aumentar a punição na STJD, não deu certo. E agora eles querem tirar o nosso técnico da beirada de campo. É surreal o que está acontecendo. É contra tudo e contra todos, é pelo Vasco. E mais do que nunca, cara, essa é a hora de você que está aí do outro lado apoiar o Vasco da Gama. Se inscreva no canal, deixa o seu like. Vamos juntos, cara. É pelo Vasco. É contra tudo e contra todos. E essa operação Rebaixa Vasco nesse ano não vai colar. Façam o que façam. O Vasco da Gama não vai cair. E a gente fica por aqui. Esse foi o Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo dessa quarta-feira. Já já estaremos aí de volta com Fala Gigante na parte da tarde e contando sempre com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem o nosso vídeo. Saudações. Vascaínas.